Boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos dar uns 2 minutinhos aí até o pessoal ir conectando. Sejam muito bem-vindos. E o que mais é possível? Vamos só conferindo o som por aqui, esperando o pessoal entrar e a gente já começa a entrar aí no nosso assunto. Boa noite, como tá o som para vocês? Como tá aí a imagem? Tudo certinho? Pois então, chegou a nossa live tão esperada para nós falarmos aí do Conecte-se, essa conexão profunda com nós. Mas antes disso, deixa eu aproveitar que tem bastante gente nova chegando aqui e me apresentar para vocês, para quem ainda não conhece. Eu sou Lilian Kias, eu sou terapeuta, eu sou mentora e através de um processo muito profundo que eu vivenciei na minha vida e de uma transformação que eu digo que não foi uma ferida, não foi um trauma, foi uma reconstrução total do meu ser que eu fiz nos últimos 3 anos. E através de vivenciar esse processo e perceber o que leva as pessoas a se desconectar da alegria, da abundância, da prosperidade na vida, o que nos leva a nos desconectar de tudo isso, foi que nasceu essa vontade tão grande de me aprofundar ainda mais, de estudar ainda mais e de compartilhar essa jornada com as pessoas, para que isso venha de uma forma leve, acolhedora, amorosa, porque o nosso processo de transformação, ele não precisa vir com sofrimento. Muitas vezes a gente tem medo de viver o processo, porque a gente quer evitar a dor, e a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas na verdade não precisa ter sofrimento. Então, vamos aprofundando isso durante a live, e foi daí que nasceu todo esse desejo de vir auxiliar, de vir compartilhar e de trazer o Conecte-se, que é essa conexão profunda com nós. Porque nós somos que nem plantinhas. Essa nossa jornada de vida, os nossos projetos, as nossas vivências, o nosso viver, é realmente o plantar, o regar, o cuidar, para depois colher. E muitas vezes a gente está conectado ainda nesse imediatismo, nessa coisa do querer para ontem, e nós estamos realmente deixando de viver, porque nós estamos desconectados de nós. Então, conecte-se é para conectar com as nossas raízes, nos fortalecer e crescer com toda a nossa potência para colher os nossos frutos, para colher as nossas flores, fazer as nossas colheitas aí e desabrochar tudo isso que já está dentro de nós, mas que nós não conhecemos, que não foi ensinado para nós. Então, vamos começar. Vou convidar vocês primeiro a respirar profundamente, relaxar aí. Pode estar fazendo a janta, lavando a louça, fazendo outra atividade, mas relaxa e recebe. E se ficar desconfortável, fica mais um pouquinho, porque muitas vezes quando vem o desconforto, quando vem um peso, é a nossa mente dizendo: sai correndo daí que vão tirar nós da zona de conforto. Sai correndo daí que vão ajudar nós a sair desse processo que a gente está e dar um up na vida. Então, sempre que vem esse desconforto, especialmente às vezes a gente sente no corpo, vem aquela inquietação: meu Deus, que saco, vou parar de assistir. E seja aqui ou em qualquer conteúdo, olhem para esse espaço, porque a nossa mente ela coloca umas resistências aí para a gente não olhar para aqueles lugares que a gente está buscando olhar. E muitas vezes é numa live, é numa frase, é numa conversa
que a gente faz viradas de chaves muito profundas numa simples frase. Quantas vezes vocês já fizeram viradas de chave aí na vida de vocês, só de escutar alguém falar alguma coisa, um amigo falou, escutou numa live, leu uma frase num livro e pensou, uau, era exatamente o que eu estava buscando aqui. Então, vamos falar aí um pouquinho das nossas raízes, o que bloqueia a nossa vida, o que faz a gente entrar nesses espaços de repetição, que a gente tenta sair e muitas vezes parece que a gente dá um passo para frente e dá dois para trás. Ou que parece que a gente, nossa, agora eu encontrei o caminho e de repente volta tudo para aquele ciclo de repetição. Por que a gente fica aí procrastinando? A gente fica empurrando? Por que a gente muitas vezes não consegue olhar para nós e cuidar de nós? Cuida dos outros, mas não consegue cuidar de nós, porque nós estamos desconectados. E tudo isso começa lá na conexão com o nosso feminino, com a nossa mãe. E não quer dizer gênero, todos nós temos energia feminina e masculina, todos nós temos essa energia que veio da mãe, que veio do pai. E não é falando sobre conviver, sobre conhecer se a gente não conhece, sobre perdão, é sobre realmente conhecer essa energia e tomar essa força dentro de nós, que muitas vezes ou a gente está num excesso, ou nós estamos numa carência dessa força, e a gente vai vivenciando, buscando isso fora de nós, e vamos criando todos esses ciclos repetitivos nos relacionamentos, vamos criando problemas com a nossa abundância, com o nosso sucesso, com a nossa prosperidade, e nós não sabemos de onde vem isso. Então, esse primeiro olhar de conexão com as nossas raízes é com essa energia feminina. E o que é essa energia feminina na nossa vida? É o nosso ser mais profundo. É aquele nosso espaço de autocuidado, de nos acolher, do amor. É esse espaço da intuição, é aquele espaço quando a gente está com nós. Só que nós estamos numa realidade do fazer. E muitas vezes quando a gente tem um tempinho de autocuidado, quando a gente tem um tempinho para nós, vem uma culpa muito grande aí, porque a gente não tá fazendo. Então vem aquela vozinha dizendo que a gente é preguiçoso, que a gente não faz o suficiente, que eu não cheguei ainda onde eu desejava e agora eu parei uns minutinhos para descansar. Só que é nesse espaço do ser, é nessa conexão profunda com nós, de olhar para dentro, é lá que estão as respostas. Porque quando a gente está nesse espaço de fazer, nós estamos no controle mental. E o que está na nossa mente gravado são os padrões de repetição. São os padrões que nós gravamos desde lá da gestação da nossa mãe, ali na nossa primeira infância até os 7 anos de idade, que nós fomos criando alguns padrões, fomos aprendendo algumas repetições com as pessoas mais próximas, primeiro com os pais, com algumas pessoas que a gente convivia mais, depois na escola, depois às vezes dentro da nossa religião, dentro do nosso bairro, do nosso contexto cultural, dentro da sociedade. Então nós fomos aprendendo a repetir alguns padrões, nós fomos aprendendo que realmente crenças, que a gente vai carregando e vai criando a nossa vida a partir daquilo ali. Só que junto com esses padrões, junto com essas questões que a gente foi gravando, que nós não gravamos só na nossa mente, nós temos gravado no nosso corpo. Então, junto com esses padrões que nós gravamos no nosso corpo, nós também temos as nossas proteções. Então, quanto maior essa dor que a gente carrega, maior vai ser a nossa barreira de proteção.
Por isso que é importante nós buscarmos auxílio para viver a nossa jornada. Porque a nossa mente, quando a gente chegar pertinho ali de botar a luz naquele espacinho para curar, a nossa mente vai criar barreira de proteção e muitas vezes vai nos levar para uma negação, para uma resistência de não deixar olhar para aquilo. E aí é que entra o acompanhamento, é aí que entra o terapeuta, que vai nos auxiliar também a quebrar essas resistências. Porque existem ferramentas para isso, existem formas de fazer isso. E como eu disse lá no início, de forma amorosa, acolhedora, respeitando os nossos processos, respeitando o nosso tempo. Então, primeira coisa é essa energia aí, dessa conexão de raiz mesmo, é com a nossa energia feminina. É a gente se permitir se acolher, se abraçar, olhar para nós, se receber, porque não é sobre se aceitar. Se aceitar para mim vem naquela coisa do remédio ruim, sabe? Eu tenho que engolir esse negócio de qualquer jeito. Se aceitar vem com esse peso para mim. É sobre realmente se conhecer, se reconhecer, se acolher. Ok, essa sou eu. Isso ainda tá fazendo sentido na minha vida? Porque quando eu me conheço, tudo aquilo que eu tenho medo, tudo aquilo que eu não quero que ninguém saiba, que eu sinto aqui dentro, eu começo a transformar em força. Quando eu começo a me acolher, a ressignificar, a olhar para isso, eu transformo tudo isso em força. E daí eu vou tirando o poder que eu dava para as outras pessoas e vou tomando esse poder para mim, vou retomando o meu centro de poder. E não é poder que os outros usaram contra mim, é nós que vamos entregando. Quando a gente está buscando a validação do outro, quando a gente só se permite ser feliz quando algo lá fora mudar e as coisas estão aqui dentro de nós. Nós seguimos um caminho. A gente primeiro quer ter, para depois fazer algo, para depois ser. E o caminho é ser, fazer e daí ter. Esse é o caminho. Só que enquanto nós não somos verdadeiros com nós, que a gente não está conectado com nós, não sabe aquilo que faz realmente a nossa alma vibrar, que a gente está colocando toda a nossa vida, toda a nossa expectativa lá fora, nos outros, nas situações externas, que aquilo tem que mudar para minha vida mudar, não vai mudar. Então é o ser, o primeiro passo é o ser. O que eu desejo ter na minha vida? Eu vou ser isso. Eu desejo ter abundância, eu desejo ter amor, eu vou transbordar amor por mim. E é olhar, sim, para aqueles dias que a gente não tá bacana. Para aqueles dias que a gente pensa, uau, eu fiz isso de novo. Ok, eu fiz essa escolha. O que aconteceu aqui? Como que eu posso fazer diferente da próxima vez? Então, essa energia do feminino. A nossa energia do masculino, do nosso pai, que vem nessa conexão. Às vezes a gente não teve um pai muito ausente, às vezes a gente não conheceu, mas essa energia está dentro de nós. Porque no momento que nós fomos concebidos, nós já tínhamos 50% da nossa mãe e 50% do nosso pai vivos dentro de nós. Então nós já temos a energia feminina e a masculina. E muitas vezes tudo que a gente precisa é reconhecer isso e tomar essa força. E para que isso aconteça, nós vamos chegar lá na nossa criança interior ferida. Que eu ainda estou falando das energias feminina e masculina. Que é essa criança interior, essa criança que fica vivendo dentro de nós e buscando o olhar dos pais, que não permite que nós, adultos, possamos tomar essa força e nos empoderar. A gente vai para a vida adulta ainda com uma criança gritando ali dentro. Só que as nossas barreiras de proteção não nos permitem olhar para isso.
Então, vamos falar dessa energia do masculino, dessa força de ação. O masculino é esse ir para o mundo, esse olhar para o outro. Com a mãe a gente aprende a se doar, com o pai a gente aprende a receber. E muitas vezes as nossas questões financeiras estão presas aí e nós não estarmos abertos a receber, nós não estarmos dispostos, e nós não nos valorizarmos e reconhecer que sim, nós somos valorosos, o que a gente faz tem valor. E essa força de ação consciente, não do fazer por fazer. Eu tô fazendo, e eu tô cada vez mais cansada, mais desanimada, porque eu não vejo resultados. Porque se eu tô desconectada do meu ser, se eu não tô olhando aqui dentro, aquilo que é verdadeiro para mim, aquilo que funciona na minha vida, e eu tô só fazendo, eu tô repetindo. Ou eu tô repetindo o meu padrão, ou eu tô repetindo a realidade de alguém, porque eu vi que lá com aquela pessoa dá certo, funciona. Eu tô em algum espaço de repetição e eu tô desconectada do que é verdadeiro para mim. O que acontece muitas vezes quando a gente perde essa energia do masculino, ou quando ela não tá harmonizada dentro de nós? Ou nós vamos para esse espaço de fazer, a gente tem excesso desse masculino, que a gente faz e não descansa e não se permite ter um autocuidado. Ou nós vamos para o espaço da falta, da carência, que é a procrastinação. Tudo que é importante para mim, amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço. Vou dar uma empurradinha nisso. Os meus projetos, eles estão tudo na gaveta, porque eu tenho vergonha de me expor, porque eu tenho vergonha de falar. E se eu gravar um vídeo e tiver com o meu dente manchado de batom, o que os outros vão pensar? Gente, eu já gravei vídeo que eu vi depois que eu tava com uma mancha de batom no dente, e eu disse, agora eu não vou trocar. Eu fui a única pessoa que viu. Então, o quanto a gente se julga, o quanto a gente se massacra, o quanto a gente se diminui, achando que é o outro, quando na verdade somos nós que estamos fazendo isso com nós. E a gente faz isso porque a gente não se conhece, porque a gente não se recebe, porque a gente não se acolhe. Então, vocês percebem o quanto é importante a gente conectar com essa raiz e trazer essa harmonia dessa energia do nosso feminino e do nosso masculino, para que quando nós formos fazer uma ação, que a gente faça ela de forma consciente. O que é uma ação consciente? Eu não saio fazendo porque eu simplesmente tenho que fazer. Eu vou parar, eu vou me dar esse tempo e eu vou olhar para aquilo que vai realmente criar mais para mim. Realmente, essa escolha ela vai criar mais na minha vida? E daí, trazendo tudo isso para vocês, nós vamos chegar na nossa criança interior ferida. Mas antes de falar da nossa criança interior, eu quero falar com vocês sobre a mentoria Conecte-se. Hoje eu tô fazendo essa live, essa aula com vocês para trazer todas essas consciências, essa importância de nós nos conectarmos com as nossas raízes, para trazer também para vocês a mentoria Conecte-se. O que é a mentoria Conecte-se? Ela nasceu de todo esse processo, de todo esse despertar, de toda essa mudança de vida que eu vivenciei, e ela vem para realmente trabalhar essa conexão com nós, com as nossas raízes, de integrar esse nosso feminino, esse nosso masculino, de olhar para todo o processo da nossa criança interior, para que a gente possa integrar tudo isso e olhar para o adulto potente que nós somos, para que a gente possa assumir esse adulto dono das próprias escolhas, dono da própria vida, que
que a gente possa olhar para a vida como adultos, nos dando permissão de escolher, de viver, de explorar, de experimentar as permissões que a gente não teve. Só que como a gente vem com esses padrões gravados, nós continuamos presos lá com esse medo de explorar, de tentar algo novo. A gente muitas vezes não se sente seguro. Então vem com todo esse trabalho lindo aí de despertar para vocês. E eu tô trazendo isso para vocês porque eu sei que muitas pessoas estão aí buscando isso, buscando dar um olhar mais profundo para si. E isso vem com ferramentas muito práticas. São 8 encontros online que a gente vai ter, quinzenais, de 1h30 cada, onde a gente passa aí 4 meses junto, que eu vou acompanhando vocês em todo esse processo, em todo esse despertar. Nós vamos olhar também lá no final de todo esse processo como elevar nossa frequência vibracional, como manter essa frequência elevada, porque muitas vezes a gente está num espaço de... Vou trazer um exemplo para vocês de relacionamento amoroso. Muitas vezes a gente termina um relacionamento amoroso e é aquele relacionamento que causou dor, sofrimento. Já vinha muito tempo um sendo nocivo para o outro, não estava bacana, tinha muito conflito. E daí a gente termina um relacionamento e começa a se questionar como é que estava tão desafiador, tão complicado e eu não consigo esquecer essa pessoa. Não é a pessoa. Nós acreditamos que a gente não consegue esquecer a pessoa. O que a gente fica revivendo é o trauma que está gravado no nosso corpo. Tudo que a gente está vivenciando está gerando uma resposta química hormonal para o nosso corpo. E isso está ficando gravado no nosso corpo. Então, o nosso corpo ele vicia. Assim como o nosso corpo vicia em compras, vicia em fumo, vicia em comida, assim como a gente tem esses outros vícios, nós temos vícios de comportamentos e o nosso corpo ele fica viciado. Então o que a gente sente falta não é da pessoa, não é daquele relacionamento. E daí nós ficamos pensando, uau, por que eu continuo sentindo falta de algo que não era bom para mim? Porque é o trauma que está gravado no corpo. Então é para a gente dar esse olhar profundo para tudo isso. Para que realmente... Por que eu trago isso de forma individual para vocês? Para que eu possa sentar com cada um e olhar as causas por baixo, para que a gente possa olhar juntos novas possibilidades, para realmente se acolher e ver o quanto a gente é especial. Porque a gente é muito especial. E a gente pode estar aí numa fase de vida que a gente está se sentindo lá abaixo da linha das nádegas do cachorro, no fundo do poço, porque eu sei o que é o fundo do poço, eu sei o que é cavar mais um pouco para ver se conseguia se enfiar mais um pouquinho. Mas eu também sei o que é fazer essa virada e não escolher mais ir para lá. E se chegar lá na bordinha, eu já reconheço e já sei que eu não escolho mais isso para mim. E sim, a vida é feita de ciclos e nós vamos viver ciclos. Só que os altos e baixos, eu costumo dizer que os baixos não costumam ser mais quedas tão grandes e eles vão se distanciando muito mais. Então a gente pode esperar que a vida nos dê um empurrão. Ai, mas a vida é ruim para mim. Não, a vida é muito boa com nós. Porque a vida ela está em constante mudança, em constante transformação. Ela não vai parar, aquela historinha para o mundo que eu quero descer. Não, o mundo não vai parar para esperar nós. Ele vai continuar em transformação, ele vai continuar se movimentando. E vai chegar uma hora que a gente vai levar um empurrão. Mas a gente pode escolher não levar um empurrão e continuar se transformando e se movimentando junto com a vida. E quando a gente aprende isso, quando a gente olha para isso, toda aquela zona de conforto que a gente tinha tanto medo de sair,
que a gente sentia tanta insegurança de sair, para nós vai se tornando natural movimentar. O movimento é natural. Então, como seria a gente se permitir realmente se dar esse olhar e sair desses padrões, sair desse espaço que a gente acha ainda que não é responsável pela nossa vida. É se empoderar de, ok, eu crio a minha vida, seja de forma consciente ou inconsciente, eu crio a minha vida. Como é que eu vou olhar para isso? E é um espaço de empoderamento. E quem tá aí com medo de viver o novo, quem tá achando que não tem solução para isso, tem solução para isso. Mas nós precisamos escolher, nós precisamos estar dispostos a viver o processo. E sim, no início vai mexer em muita coisa, vai ser desafiador, vai sair da zona de conforto. Mas depois que a gente pega esse embalo aí de sair da zona de conforto, porque nós queremos ter alegria. Só que para sentir alegria no nosso corpo, a gente vai ter que olhar para essas dores que estão aí dentro. E daí a gente foge do desprazer. A gente foge da dor. Eu prefiro não sentir alegria e prazer para não ter que sentir a dor e o desprazer. Faz sentido aí? Me contem. Tá fazendo sentido para vocês? Tá virando umas chaves aí? Então a mentoria vem para auxiliar em todo esse processo, para olhar isso de uma forma amorosa, para a gente sair disso, porque nós nascemos para ser felizes, para ser abundantes, para ser prósperos. E enquanto a gente estiver na zona de conforto, isso não vai mudar. Escassez é modo de sobrevivência. Escassez, às vezes a gente está vivendo a escassez financeira, mas não é só no financeiro que tá. A gente está vivendo um vazio de nós. Quantas vezes eu não me reconheci? Quantas vezes as pessoas disseram para mim o quanto elas se transformavam numa terapia e eu não conseguia me reconhecer. Eu ficava numa cobrança. Então, a Lu tá dizendo que muito. Quantas vezes eu escutei numa frase fez uma virada de chave. Então, como seria a gente se permitir realmente viver isso? Vamos falar da nossa criança que habita dentro de nós e que taca fogo no parquinho aí de vez em quando e que a gente não faz nem ideia de que ela tá aí? A minha botava fogo no meu parquinho e adorava colocar no meu. E como a gente se conecta com esse espaço e não percebe? Vou já dar uma dica para vocês de quando que a gente está conectado com a nossa criança interior. Quando a gente vai para uma terapia, quando a gente vai para um processo, que é uma jornada, é um processo. Cada terapia, ela vai agregando a outra. E a gente pergunta assim, ó, uma sessão vai resolver toda a minha vida? Quanto tempo leva para mudar essa situação? Porque sim, a gente está num espaço desconfortável e ninguém quer ficar na dor, ninguém quer ficar no desconforto. Só que a gente pergunta assim, ó, quanto tempo leva para mim sair daqui? Quanto tempo leva para passar isso? Mas quem é que ensinou nós a sentar e dizer assim, ó, vem cá, essa dor aqui no meu ombro, o que tu quer me mostrar? Ah, a gente é louco, a gente conversa com o corpo, o que os outros vão pensar de mim? Olha eu conversando com a minha escassez. Porque quando a gente senta e diz assim, ó, ok, eu vou olhar para isso de frente. Onde foi que eu fiz escolhas que criaram isso aqui? O que tu tá me ensinando e me mostrando para que eu olhe para mim? Esse é o adulto potente. O adulto, ele vai encarar a vida. O adulto, ele vai olhar para a vida de frente e ele vai dizer, eu criei esse negócio aqui,
Não faço a mínima ideia de como eu vou sair disso. Mas eu vou olhar para isso daí para ver como é que eu saio. Quando a gente está no espaço da criança, a gente vai fugir, não vai querer olhar, não quer viver aquilo, quer se livrar daquilo o mais rápido possível. Mas a gente sabe que tem essa criança aqui dentro? Não. É aquele espaço agora que começa a ficar desconfortável, a mente começa a dizer, vai, sai dessa live, vai lá dar uma olhadinha no teu Face. Sai dessa live aí, vai lá, lembra que tu tinha que ler um livro, que tu tinha que lavar a roupa que tu tá fazendo aí na frente desse telefone, desse computador. E como que a gente cria isso? Na nossa infância, vendo os nossos pais que tinham uma criança dentro deles. Porque agora a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso à terapia, a gente tem acesso a curso, a gente tem acesso aí na internet, depois da pandemia, muita informação para a gente despertar. Nossos pais não tinham, nossos avós não tinham. E eles também tinham uma criança ferida. As pessoas com as quais a gente está convivendo e muitas vezes está em conflito, elas também estão na criança ferida delas. E quando nós nos conhecemos, quando nós nos acolhemos, quanto mais a gente passa pelo processo, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente olha para essas dores, mais a gente percebe a dor do outro. E nós começamos a criar relações de forma muito mais harmônica. Nós aprendemos a colocar limites. Nós aprendemos a respeitar o nosso espaço, mas de forma assertiva, sem entrar nos conflitos, sem entrar nas discussões. Nós aprendemos a nos comunicar de uma forma diferente. Nós começamos a perceber que aquele julgamento que nós tínhamos tanto medo de receber é só um ponto de vista do outro, baseado naquilo que tem lá dentro dele, naquilo que ele viveu. Nós vivemos repetindo as escolhas dos nossos avós, muitas vezes. Mas a gente vive num tempo completamente diferente. E a gente quer criar o nosso trabalho, quer criar o nosso relacionamento, quer criar a nossa vida financeira, igual eles faziam lá. Só que os tempos mudaram. E a mudança ela está acontecendo cada vez mais rápido. E honrar eles é acompanhar essa mudança, é tomar essa vida e fazer algo especial com ela. Fazer aquilo que é verdadeiro para nós. E muitas vezes a gente está aí com medo de eu vou fazer algo que os meus pais não gostem, Gente, nós somos adultos. Só que quando a gente está aí tentando ainda agradar os pais, conectado com a nossa criança. Quando a gente é criança, nós precisamos muito dos nossos pais. Ou dos nossos cuidadores, quem foi criado por avós, quem foi criado por outras pessoas, aquelas pessoas próximas que estão cuidando de nós. A nossa sobrevivência depende delas. E nós não somos lógicos. A criança ela não tem a lógica, ela não tem o pensamento, ela não tem a noção de que quando o pai e a mãe brigam, não tem nada a ver com ela. Só que a criança ela é muito emocional. Quando o pai e a mãe brigar, a criança ela vai tomar de alguma forma aquilo ali para que ela comece a se sentir responsável muitas vezes. Ela se sente responsável porque daqui a pouco ela acha que é culpa dela. Se ela se comportar, eles não vão mais brigar, porque é uma questão de sobrevivência para essa criança. Só que a gente começa a fazer o quê? Nós não entendemos que isso não é responsabilidade nossa. Ninguém nos explica, porque também não tem essa consciência. E nós vamos seguindo. Adolescência, cada coisa que acontece na nossa vida que conecta com essa dor, com essa ferida que a gente gerou lá,
nós vamos respondendo através desse padrão inconsciente. Cada vez que eu tomo uma atitude, que eu tenho um comportamento, através desse padrão inconsciente, eu fortaleço esse padrão. Cada vez que eu nego esse padrão e que eu digo, ok, eu vou guardar aquilo que eu tô sentindo aqui para mim e vou ficar quieta, que eu não acho uma forma de acolher isso e de olhar para isso, ou que eu tenho vergonha de olhar para isso e fico escondendo dentro de mim, isso está ganhando força, isso está crescendo. Quanto mais a gente guarda isso, quanto mais a gente segura isso dentro de nós, quanto mais a gente ignora para fazer de conta que não acontece, mais isso cresce e ganha força. E é onde muitas vezes aquela, é só uma irritação, é só uma irritação, só uma irritação, vira uma explosão. Vocês já viram as pessoas brigando por umas coisinhas que parecem desse tamanho? Mas é porque elas vêm acumulando, acumulando, acumulando até explodir? Então tem N situações aí que a gente vai guardando, essa vergonha que a gente tanto tem de se expor, isso vem lá de alguma coisa que a gente criou lá. Então tu tá dizendo que nossos pais foram ruins. Não! Os melhores pais que existem falham, que eles são humanos. E às vezes os nossos pais, eles nem falharam, eles nem erraram, eles nem fizeram algo que causou uma dor para nós. Mas foi algo que a gente registrou. Uma mãe lá, na fase que a gente tá ali perto dos 2 anos de idade, que é da ferida do abandono, a mãe precisou se ausentar, ficou hospitalizada. Para algumas crianças pode estar super tranquilo, tem outras que talvez vão registrar o abandono. Lá na nossa fase que a gente estava saindo das fraldas, que os pais costumam dizer, puxa vida, para ir no banheiro não tem boca, mas para brincar sabe pedir, as coisas sabe pedir, porque a criança ela ainda não tem o controle do esfíncter. Por isso que ela não pede. Por isso que no início que ela está acostumando, ela não pede. O que eu posso registrar ali? Uma humilhação. Eu vou para esse espaço de vergonha. Eu vou para esse espaço de... A ferida da humilhação, ela traz esse espaço da gente negar os próprios desejos e as próprias necessidades, porque a gente tem muito medo de ser exposto. Pode não ter sido isso. Pode ter sido outra forma que a gente se sentiu também exposto. Era uma coisa lá, um segredinho nosso de criança. E a gente viu contar para alguém da família. E nós podemos ter registrado isso. Então tem N situações. E nós somos seres únicos, cada um de nós é único. Só que enquanto a gente não olhar para isso, enquanto a gente não sentir isso realmente, porque isso está gravado no nosso inconsciente, isso está gerando sentimentos, isso está gravado no nosso corpo. Alguém aí tem muita dor nos ombros, nessa região aqui das costas? Me conta aí se alguém tem muita dor nessa região. Por que eu tô perguntando isso? Eu tinha muita dor nessa região. Muita. E eu tinha épocas que eu precisava desesperadamente fazer massagem. Massagem para mim era uma massagem relaxante, era uma tortura de dor para mim. E à medida que eu fui trabalhando as minhas questões, e que tinha um sentimento que era muito forte e que eu vou compartilhar com vocês, era o sentimento que estava aqui. E num processo terapêutico que eu vivenciei, que eu pedi para massagista, um horário ela não tinha, e na mesma noite eu fui vivenciar um processo terapêutico, e o meu músculo, que eu não... Tava horrível a dor, ele liberou total num processo terapêutico sem tocarem no meu corpo. Eu carregava culpas, carregava muita culpa.
culpa de não ter salvo o casamento dos meus pais. A culpa de não ter salvo a minha mãe, que era muito doente. E essas culpas, cada vez que o meu inconsciente ativava, vinha para cá, nos meus ombros. Então, normalmente, quando a gente carrega muitas culpas, a gente carrega aqui. E às vezes a gente não carrega as nossas. A gente quer carregar das outras pessoas. Só que os nossos pais, eles têm uma força imensa. E enquanto a gente estiver na expectativa de que os nossos pais mudem, enquanto a gente estiver com esse olhar de julgar nossos pais, de questionar por que que eles não fizeram diferente, nós estamos presos nessa criança. E enquanto a gente está preso nessa criança, a gente não cresce, não prospera, não abunda, não vai para a vida. Então, liberar isso é fantástico, fantástico. Então, vale cada momento. E quem aí ainda tá com medo de eu não sei no que eu vou mexer, não faz isso sozinho, não é para fazer sozinho, não é para viver sozinho. É para isso que a gente vai no terapeuta, para dar a mão e nos acompanhar no processo. E não é uma sessão. Porque a gente vai numa sessão e às vezes toca num pontinho mais profundo que a gente podia fazer mais 2 sessões ali, 3 e liberar aquilo. A gente corre para não olhar para aquilo. Às vezes, a gente gosta de carregar. A gente gosta de carregar os nossos monstrinhos. A gente carrega porque eu tenho do que reclamar, porque eu recebo atenção. Às vezes a gente não quer soltar. E ok, não tem nada de errado com isso. Isso é outro espaço assim, primordial de mudança. A gente parar de olhar para o errado de nós. Aquele espaço, meu filho, não canta alto na rua, que coisa feia. Ser feliz é feio desde quando? Nós somos, às vezes, o único incomodado que está berrando com a criança, porque as pessoas na rua estão achando a criança a coisa mais fofa e mais engraçada do mundo. E se não achar também, ok, se não está prejudicando a vida de ninguém. Não faz assim que é feio. Feio? O que é feio? A criança ela começa a sentir que quando ela tem aquela atitude, como o sentimento dela não é validado, ela começa a se sentir errada e a gente vai para a vida achando que a gente é errado. A gente não é errado, a gente está experimentando, a gente está vivendo. Depende do dia, sim, tenho esse sentimento de culpa em alguns momentos. E tem muito nos atos do meu pai, sim, estou muito melhor, mas realmente não é de um dia para o outro, vai e vem, depende de gatilhos. Isso aí, eu levei muito tempo, muito processo. Às vezes eu digo, repete esse negócio 30 vezes por dia, por 90 dias. Meu Deus, Lilian, 3 meses. Teus 3 meses vão passar do mesmo jeito. Eu não sei quantas vezes eu fiz processo, acordei mais cedo e fiquei 2 horas de manhã fazendo. E faria tudo de novo. Tô dizendo que vocês precisam fazer assim, não. Por isso que a gente vive a jornada e a gente consegue estruturar de forma que toque nos pontos certos para que seja mais rápido, para que não precise viver todo esse processo. Mas a vida é um processo, é uma jornada. Então não achem que eu vou fazer uma terapia, que eu vou fazer uma única mentoria, que eu vou ir numa constelação e tudo vai se resolver. Não, é um processo. A gente vai passar a vida inteira se conhecendo, crescendo, se aprimorando. A gente está aqui para isso, para evoluir. A gente tem que sair desse espaço de que a gente está aqui para mudar os outros, para salvar a vida dos outros.
A gente está aqui para trabalhar em nós. Quando a gente trabalha em nós, e eu não estou falando de não ajudar os outros, quando nós trabalhamos em nós, nós já somos uma ajuda extraordinária na vida de quem nos cerca. E muitas vezes nós nos tornamos o convite para a mudança das pessoas. Desde janeiro eu repito 30 vezes 3 exercícios diferentes. Mas funciona aí, né? Abre um espaço completamente diferente para nós. Já tem muita mudança acontecendo aí, muita transformação, muita expansão de consciência. Então a gente falou aqui da nossa energia feminina. Ó, o Léo tá dizendo que o processo funciona. Da nossa energia feminina, da nossa energia masculina, nós falamos da nossa criança. Eu posso ficar aqui falando sobre isso com vocês 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque a gente tem assunto a dar e rolar sobre isso. Então, vou convidar de novo vocês. Hoje eu tô fazendo, e fiquem aí que eu vou falar sobre o adulto potente. Convido vocês, hoje está sendo abertas vagas para a mentoria Conecte-se. Então, nossos 8 encontros online, individuais, quinzenais, aí no conforto da casa de vocês, com valor super especial. Tem de bônus uma mesa quântica estelar, que é uma limpeza profunda aí nos campos mental, emocional, energético, físico. Tem um e-book com mantras, com afirmações positivas, com decretos, com perguntas para auxiliar no processo. Acrescentei que não estava um e-book de conexão com o corpo. E na finalização desses 8 encontros, 1 mês após a finalização da mentoria, a gente vai ter mais um encontro online de bônus. Então, vamos olhar para essas questões, para as áreas da vida de vocês, o que está precisando de mais atenção aí, o que vocês estão buscando. Vamos olhar para essa reconexão com a energia feminina, para essa reconexão com a energia masculina, para essas questões da criança interior. Vamos trabalhar esses desbloqueios, vamos olhar para toda a integração disso, desse acolher, desse se conhecer, desse ressignificar, de transformar tudo isso que vocês acham que é errado em vocês, que é uma imperfeição, que às vezes tem vergonha, em força, em potência. E daí a gente chega no adulto potente, no adulto que se conhece, que se olha, que olha para a vida, que vai tocar os seus projetos, que toma toda essa sua força e que acolhe essa criança, porque ela sempre vai existir, ela é parte de nós. Às vezes no início da jornada aí a gente quer se livrar dela, não, ela é parte de nós. Só que o nosso adulto ele pode dar esse colo para essa criança e reconhecer ela e acolher e passar a cuidar dela e mostrar para ela que sim, é seguro estar nesse mundo, é seguro ser quem nós somos. E depois disso, de olhar para esse adulto potente, de olhar para esse planejamento de vida, nós vamos olhar também para a elevação da nossa frequência vibracional, como manter essa frequência elevada, como nos manter nesse espaço do nosso adulto potente. É um processo da energia de quem me conhece aí, acolhedor, amoroso, e mesmo quando é num toque de algo muito profundo, é algo feito de uma forma muito amorosa, respeitando o tempo de cada um, respeitando o processo de cada um. E é a energia que eu trabalho. Às vezes até para dar uns puxão de orelha em vocês, é de um jeitinho amoroso. Então, convido vocês, tem mais presente para vocês aqui. Ela vem num valor bem especial, especialmente que ela é individual, mas até o dia 12/9, quem adquirir a mentoria
vai ficar no valor de R$ 719 ou 12 vezes de R$ 71,90. Então, quando a gente acabar a live aqui, nós vamos liberar o link para vocês poderem contratar. Então, ela tá com um valor ainda mais especial, com todos os bônus, com tudo que tem aí. E eu sou super acessível, gente. Então, tu só me atende no dia da nossa sessão. Teve dúvidas no intervalo, é para acompanhar vocês. Não vou fazer outra sessão de 1 hora, mas teve dúvidas, percebeu algo, tem alguma questão, chama. Que eu sempre digo, se eu não consigo responder na hora, eu vou responder depois. Mas eu vou responder quando a minha atenção foi toda de vocês. Então, não fica sem resposta. Gosto, é a minha forma de trabalho, é a forma que eu gosto desse contato, eu gosto desse acompanhamento. E o que eu mais quero, o que eu mais desejo é ver vocês aí se empoderar dessa força que tá aí dentro. Porque eu sei que ela existe. E quando eu digo eu vejo vocês, eu acredito em vocês, não é porque eu tô vendendo algo para vocês, não é porque eu quero fazer um motivacional, não, eu vejo. E todos nós temos essa capacidade. E eu tô nem aí se não contar isso para vocês, porque eu tô contando. Vocês podem, vocês conseguem. E sim, não tem quem não consegue, não tem quem não pode, não tem quem não é potente. Tem quem não escolhe. Tem quem não escolhe viver o processo, tem quem vai escolher, ok, eu definitivamente não vou olhar para isso. E ok, gente, parem de olhar para o errado de vocês, são escolhas. O que eu desejo construir, o que eu desejo criar, eu desejo mudança, eu desejo ter aquela vida que eu estou almejando lá, fazendo sempre as mesmas coisas, não tem mudança. Se eu for sempre no mesmo caminho, não vou chegar num lugar diferente. É insanidade eu achar que eu vou chegar num lugar diferente. Então, sim, eu vejo vocês. E eu não vejo só a potência de vocês. Eu vejo a dor das pessoas. Eu vejo a dor que está por baixo do que muitas vezes me falam. Então, sim, nós merecemos, nós nascemos. A gente é filho do Criador, gente, filho do Criador. Essa centelha divina habita aqui dentro de nós. Ele criou nós para abundância, para prosperidade, para alegria. Não criou nós para sofrer. Mas enquanto a gente não olhar para tudo isso, que a gente tem aí dentro do inconsciente, nos nossos gatilhos, a gente não vai se permitir sentir. E tem que liberar do corpo essas coisas que estão gravadas no corpo. Vai trazendo leveza. Quando a gente fica doente, a doença, ela é uma potência que tem aí muitas vezes. Às vezes a doença ela é a potência que a gente aprisionou dentro de nós. É o nosso corpo dizendo, por favor, me olha. Por favor, olha para isso. Porque ele já mostrou de N formas diferentes, eu não olhei. Olha para isso. E a gente ressignificando, acolhendo, olhando para essas nossas questões. Muitas vezes mudando a nossa forma de olhar para as situações. Mudanças profundas acontecem. Então, convido vocês aí, quem sentir no coração de vir, até dia 12/9, tá no valor promocional, bônus, tudo aí para vocês. Se tiverem dúvida, me chama, tirem as dúvidas de vocês, não fiquem com dúvidas. E bora pro nosso adulto potente? Falamos da energia feminina, da energia masculina, da nossa criança interior, dessa criança que faz birra. Vamos falar mais uma coisinha da nossa criança. A nossa criança é aquela birra, sabe? Eu quero. Se aquele negócio vai causar um problema na minha vida,
mas eu quero aquilo lá. Quem nunca fez isso? Aquilo que a gente chama de ego. Eu quero porque quero, não importa o que vai custar e não importa se aquilo não vai ser legal para mim. É a nossa criança gritando aí dentro. Esse espaço que a gente acha que esse mundo é um perigo, que tudo é difícil, é a nossa criança que tá com medo aí dentro. Mas quando a gente vai para esse adulto potente, a gente passa a se conhecer, a gente passa a conhecer a nossa força, a gente passa cada vez mais a fazer escolhas conectadas com o nosso ser, com aquilo que é verdadeiro para nós, ao invés de estar conectado com esse monte de padrão que a gente fica repetindo. Quando nós acessamos esse adulto potente, é seguro, sabe por quê? Porque sou eu que crio a minha vida, sou eu que crio a minha realidade. Ai, mas Lívia, o meu filho, o meu marido, a minha esposa. Quem é que casou com essa pessoa? Quem é que escolhe viver com essa pessoa? E vamos lá, tá tão ruim esse relacionamento aí? Ou às vezes a gente também precisa estar na permissão do outro? O quanto eu tô forçando o outro a mudar e também causando todo esse conflito. E se tá tão ruim para os dois, o que a gente está fazendo aqui ainda? Ou o que a gente pode fazer em conjunto? Quanto a gente pode sentar e ter uma conversa franca para a gente mudar isso? Porque nem tudo é terminar, gente, nem tudo é finalizar, nem tudo é encerrar um ciclo. Às vezes a gente se transforma em conjunto. A gente transforma as coisas em conjunto. E já vi muitas situações que uma das partes se transformou e virou convite para outra. Ou se transformou e começou a ver que aquilo que ela achava ruim não era tão ruim assim. Porque tinha uma dor aqui. Porque quando a gente vai se relacionar com as pessoas e a gente não tá no nosso adulto potente, o que acontece? São duas crianças feridas, 2, 3, 4 se relacionando. Então vou me isolar lá numa caverna que eu não vou mais passar por isso. Quantas vezes a gente quis se isolar, se fechar aí no nosso mundinho, mas é com os relacionamentos, com as pessoas, com as trocas que a gente aprende, que a gente cresce. O presente que as pessoas são na nossa vida, quando elas tocam nas nossas feridas e elas nos mostram que ali tem um lugar para a gente acolher, para a gente reconhecer, para a gente ressignificar. Dinheiro. Relacionamento e dinheiro são as questões que mais chegam. Dinheiro. Dinheiro não vem através das pessoas? Ou ele vem lá das árvores? Ele vem através das pessoas. A gente faz um trabalho, tem um servir, alguém compra isso e nós recebemos. Então, o quanto a gente vai criando barreiras para conviver com as pessoas, quando na verdade o que está doendo é aqui dentro, não é o outro lá fora. E esse adulto potente aí, ele assume as responsabilidades pelas criações dele. Esse adulto potente, ele vai sair desse errado dele, dessa autopunição, e vai começar a olhar, ok, o que eu posso criar de diferente aqui? Esse adulto potente, ele sabe que existe o trabalho, existe o estudo, existe o ajudar ao próximo, ao outro, mas também existe o cuidar dele, existe aquilo que é verdadeiro para ele, aquilo que cria mais. Ele não vai brigar com as dificuldades, ele vai olhar de frente para elas e vai dizer: vamos lá, eu dou conta disso. Eu dei conta de criar isso aí, eu vou dar conta de criar diferente. Eu dou conta disso, o que tu tem para me ensinar?
que essa situação quer me mostrar? O que eu posso fazer de diferente daqui para frente? Porque tudo que a gente está vivendo hoje são as nossas escolhas do passado. Ai, mas já faz 15 dias que eu mudei a minha forma de pensar, a minha vibração, e as coisas não mudam. Quantos anos de vício mental, emocional, desse vício, dessa coisa gravada no nosso corpo a gente tem? Então, as escolhas de hoje estão criando o nosso futuro. Se eu estou replicando o padrão do passado, estou olhando lá para trás e repetindo, que futuro eu estou criando? Mas no momento que eu começo a fazer uma mudança no hoje, saio dessa zona de conforto, começo a fazer uma ação diferente, eu já vou começar a movimentar um futuro diferente. Se eu me mantiver dedicação, constância, eu me mantiver fazendo novas escolhas, eu me mantiver nesse novo padrão, que futuro que eu vou criar? Baseado no que eu estou escolhendo hoje. Ah, então eu vou mudar, nunca mais eu vou escolher pelo meu padrão. Vai. Mas vamos reconhecer que, ok, eu deixava o meu gatilho emocional, eu deixava o meu padrão escolher 10 vezes por mim, 10 de 10. Agora já tá 8 de 10. A gente não reconhece. A gente fica olhando lá para o resultado que não atingiu ainda e não reconhece tudo aquilo que a gente criou. Daí quando tu começa a olhar e dizer, uau, olha só, eu criei isso. Putz, foi desafiador esse negócio, mas eu criei, eu vou continuar, eu não desisto de mim, eu não desisto, eu vou continuar. Isso vai virar teu novo padrão em algum momento, porque é o que vai gravar, requer um tempo para gravar esse novo padrão. Então, bora olhar para essas nossas questões e tomar essa força desse adulto potente aí, dessa pessoa que olha e diz, não importa onde eu tô hoje, eu vou mudar isso. E não importa mesmo onde você esteja hoje. Você tem total capacidade de mudar isso. E isso não é, vou falar de novo para vocês, não é discurso motivacional. É de quem viveu o processo e já acompanhou o processo de muitas pessoas. E sim, a gente pode mudar. Mas eu não vou mudar o outro, eu não vou mudar e fazer acontecer só aquilo que eu quero. Lembra? O eu quero do meu jeito, do jeito que eu quero, é a nossa criança ainda. Mas o quanto eu estou disposta a olhar para as possibilidades, para as novas, para as possibilidades diferentes que se apresentam. Quanto eu estou disposta a criar um novo e diferente. O quanto eu estou disposta a olhar para tudo isso e descobrir que sim, é seguro explorar. Como eu falei numa situação com meu irmão esse final de semana, eu não vou ali e me atravessar na frente do ônibus, porque eu sei o que vai acontecer. Mas eu também não preciso deixar de sair na rua porque o ônibus vai cruzar na rua. Então, como é que a gente harmoniza as coisas? A gente estava falando sobre medo. Agora me lembrei. O medo, ele é uma ilusão para nos paralisar. Se a gente pegar os nossos medos, faça uma lista aí hoje, quando acabar essa live. Bota aí 3 medos, 3 coisas assim, medo total que vocês têm. E começa a se perguntar, o que de pior poderia acontecer nessa situação? Aí desenha esse cenário para vocês. Aí começa a olhar, isso é real? E se isso acontecesse, o que eu faria? E vocês vão começar a ver o quanto o medo ele vem para nos iludir, para tirar a nossa atenção daquilo que a gente deseja criar. Existe o medo, existe aquela
proteção que a gente tem, aquele instinto protetor, que realmente, ok, é para nos avisar que ali tem um perigo. Mas é aquele medo que nos paralisa. É aquele medo de vir aqui falar numa live, porque o que os outros vão pensar de mim? Ai, mas será que eu vou falar as palavras certas? Ai, mas eu não sei me expressar. Ai, mas como é que eu vou pedir? Como é que eu vou dizer para as minhas amigas onde é que eu tô a fim de ir nesse nosso passeio hoje, se elas não gostarem? Ai, se elas ficarem de cara. E a gente deixa de viver por umas coisas assim. Pode parecer banal, mas a gente deixa de viver por umas coisas assim. E não é banal, porque tem uma dor ali dentro. Tenho medo de não ser aceito, tenho medo de não pertencer. Impossível a gente não pertencer. Naturalmente nós pertencemos. Nós somos parte desse todo, desse universo. Impossível a gente não pertencer. Mas isso é a minha mente lógica, é a minha consciência que está falando. Mas quando bate lá naquele gatilho, naquela ferida que eu gravei de rejeição, que é uma das mais profundas, que fere a minha existência, quando bate lá naquela ferida, às vezes eu nem faço ideia que eu tenho, porque foi lá no útero da mãe, muitas vezes. E não foi porque a mãe nos rejeitou, mas porque muitas vezes aquela mãe, ela nos amava tanto que ela tinha uma preocupação, será que eu dou conta? Será que eu vou saber educar? O que eu vou fazer agora? E daí a gente registra o quê? Ela não quer. Porque aquele medo dela tá enviando muitas vezes esse medo de não dar conta, de ter um amor tão grande, tá tão preocupada em fazer o melhor dela. Ele traz todo esse fluxo sanguíneo que deveria estar indo lá para nós, nos alimentando, traz para esse burburinho de pensamento, de preocupação. E a gente vai registrar muitas vezes uma rejeição. E a gente não foi rejeitado. Só que a rejeição, ela fere o mais profundo da nossa existência. Então, ela é um gatilho bem profundo, está muito linkado às nossas questões financeiras também. Então, não tem como a gente não pertencer. Só que até eu gravar isso, esse novo padrão da minha mente, do meu emocional, do meu corpo, sair desse modo de sobrevivência, do meu corpo, sair desse modo de entender que, ok, eu existo, eu pertenço, eu mereço, eu posso, eu consigo. Não é só repetindo frases de afirmação. As frases de afirmação nos auxiliam a gravar esse novo padrão, a sair do burburinho da mente, a sair daqueles pensamentos incessantes. A gente precisa trabalhar esse mais profundo, esse olhar mais para dentro de nós e tomar realmente conta desse adulto potente. Colocar nossa voz no mundo. E colocar nossa voz no mundo, falar a nossa verdade, não é sair gritando, não é sair falando tudo que a gente quer, sem filtro nenhum, tudo que a gente pensa. Não, colocar nossa voz no mundo, a nossa verdade, é saber quem nós somos aqui dentro. Porque essa voz, ela não fere. O que fere é quem tá ferido. O que fere é quando é a nossa ferida falando com o outro. Isso fere. Mas essa voz que vem lá do fundo do nosso ser, ela cria muito, cria para a nossa vida e das outras pessoas. E não importa o que a gente faça. Já falei aqui para vocês, se eu faço esponja de lavar louça, tem uma família lá que tem uma louça lavadinha, limpa para fazer as suas refeições,
porque eu trabalhei fazendo aquela esponja. E quantas vezes a gente não olha para o nosso trabalho, a gente não olha para quem a gente é na vida das pessoas, na nossa própria vida, e não vê esse valor, esse todo. Eu não preciso agradar os outros para ser especial. Basta eu ser eu mesma. E as pessoas que estiverem alinhadas com esse momento de vida, as pessoas que estiverem ali conectadas, elas vão ficar, elas vão continuar ali. Tem pessoas que são ciclos. A gente vai amar elas, elas vão nos amar, mas em algum momento elas vão estar de passagem por ali. E seja amizade, seja profissional, seja o que for. Algumas vêm para ficar, algumas vão nos acompanhar, fazer esse processo junto com nós. Mas o quanto a gente se prende às coisas, se prende às pessoas, se prende às situações, quer ter razão, quer estar certo, e não olha para aquilo que vai criar mais para nós, que vai ser mais abundante para nós, que vai expandir a nossa vida. Então, volto a convidar vocês. Valor promocional da mentoria até dia 12/9. Link vai estar ali na bio daqui a pouquinho. Processo aí para pegar pela mão e auxiliar vocês a olhar para toda essa força, toda essa potência. E volto a dizer, se vocês estão achando aí, eu não consigo, eu não quero, tenho medo, tão preso a tempo. Gente, eu sou super flexível com os horários, que já é para as pessoas que não conseguem fazer durante o dia, não conseguem fazer cedo. Abro horário em final de semana, porque realmente o meu objetivo é auxiliar quem está aí nesse espaço, que quer romper com essas limitações, que quer viver esse processo, porque eu sei o que é viver esse processo, eu sei o quanto é libertador, o quanto isso impacta na nossa família. Então, quando nós atendemos uma pessoa, eu sempre digo, a gente não atende uma pessoa. Através dessa pessoa, a gente está impactando uma família inteira. Então, é muito especial para mim estar aqui, podendo fazer isso junto com vocês. Por isso que eu já estou trazendo nesse valor mais acessível para vocês. Podem fazer em 12 vezes. E mesmo ela no valor, o valor dela é 971, que já é um valor bem acessível para tudo que oferece aí, para ser individual. Tá no promocional, não vai ter essa promoção de novo, é a promoção de lançamento. Tem os bônus, tem esse acompanhamento aí de pegar na mão de vocês e vamos lá. Então, aproveitem, invistam em vocês, vocês são o maior investimento de vocês. Então, comece a olhar para vocês e se permitir, se autorizar, se dar essa permissão, essa primeira ação, esse primeiro passo de se valorizar e investir em vocês. Então, fica o convite aí para vocês. Sejam muito bem-vindos. E alguém ficou com alguma dúvida aí, quer compartilhar alguma coisa? Gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Quem vai assistir depois gravado, que já teve um pessoal me dizendo, Lília, eu não vou conseguir, posso ver depois? Pode, vai ficar gravado aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida, me manda. E eu escolho mais. Eu já disse para vocês que eu tô escolhendo mais para minha vida, né? E, consequentemente, cada vez que eu escolho mais para minha vida, eu trago mais para vocês. Vocês já devem estar vendo aí que eu subo os vídeos lá no YouTube para facilitar o acesso para vocês, para não ficar procurando aqui no feed. Mas fica salvo aqui também. Tem grupo no Telegram, o pessoal recebe bastante conteúdo, recebe exercício lá. Tem o grupo VIP aqui da mentoria, que eu escolho continuar mandando conteúdo nesse grupo para quem tiver. Vou deixar aberto lá
no link da bio para vocês poderem entrar, quem quiser, é no Whats. Então, conteúdo aqui, escolho criar mais em conjunto com vocês. Vamos lá, vamos criar mais. Cada vez que a gente desbloqueia algo aí, a gente está sendo uma contribuição enorme na nossa vida, para a nossa família, para esse planeta inteiro. Então, vamos olhar para nós, cuidar de nós com carinho, para que nós estando bem, nós possamos realmente ajudar quem está ao nosso redor. Às vezes a gente está tentando ajudar os outros e não está conseguindo nem nos ajudar. Então, vamos nos ajudar, viver o processo, conhecer, para poder também conhecer o outro, para poder viver relações mais harmoniosas, para poder viver essa vida que a gente deseja. Então, convido vocês e escolho vir aqui de novo com vocês para falar um pouquinho mais dessas dores, dessas feridas de infância, de algumas questões, numas lives mais curtinha, mais rapidinha aí com vocês. Essa realmente precisava ser algo mais longo, mais extenso. Eu escolhi aprofundar um pouco mais. Então, mesmo tentando trazer isso de uma forma bem objetiva para vocês, veio com uma profundidade para olhar. Gratidão, a Lu tá dizendo que muito esclarecedor. Gratidão, Lu, Léo, a Elis, o pessoal que teve aí, que participou. E vamos olhar para nós aí, se permitam investir em vocês. Quantas coisas a gente faz aí que não vê nem onde foi o nosso dinheiro, que não vê nem onde foi o nosso tempo. Eu vou uma hora vir aqui fazer uma live só de desculpa com vocês, porque eu já fui a rainha das desculpas. Então, desculpa justificativa para não cuidar de mim, para não olhar para mim, fazer uma live só das desculpas que a gente dá para não cuidar da gente, não olhar para nós. E vamos ser nós as pessoas que nos amamos, que nos valorizamos, que nos honramos. E vamos transbordar isso, porque daí cada vez mais a gente vai trazer pessoas que estão alinhadas com isso para a nossa vida. Gratidão, Edilson, tem acompanhado aí também. Gratidão a todos vocês. Meu coração fica quentinho, minha energia expande quando eu tô aqui com vocês. E é cada dia mais especial, mais maravilhoso. Vocês devem ter visto que passou a página por uma mudança, porque não foi só a página. Vocês devem ver no semblante, vocês devem ver em todo o processo, na fala. Eu passei por uma mudança muito profunda. Então, e vou continuar, eu escolho continuar. E quanto mais eu trago para vocês. E vocês são uma contribuição enorme comigo também, porque sem vocês não existiria todo esse trabalho, essa entrega e esse empenho também. Então, gratidão a todos. Vamos ver aqui quinta-feira, às 20h20 de novo, e vamos falar de um medo dessa criança aí que impacta na nossa vida adulta. Gratidão, boa noite. Entrem lá no link, nem que seja de curioso, dá uma olhadinha lá, manda para as pessoas que vocês acreditam que vai ser contribuição, que estão nessa busca também. Vamos compartilhar essa nossa abundância aí. Beijos a todos e uma boa noite.